e andar retinho, é porque você morreu. Então pensa nisso na sua vida hoje. Essa pandemia, ela nos deixou, vou falar por mim, tá? Muitas vezes mornos. Nós nos perdemos no caminho e a gente esqueceu quem era o nosso Pai, quem era o nosso Deus, e a gente foi ficando morno, e o Senhor repudia aquilo que é morno. Então nós precisamos saber quem somos, para tomarmos rumo no nosso caminho, no nosso chamado, na nossa vida, porque você não sabe quem você é, então você não sabe para onde você está indo. Você não sabe quem é seu pai, você não sabe qual é a sua missão, você não sabe o que você está fazendo aqui na terra. E aí a tua vida perdeu o sentido. E hoje, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Enquanto você procura, dá glória a Deus. Fala para Jesus o quanto você o ama. Fala para Jesus o quanto Ele é importante na sua vida. O quanto você está feliz de ter um pai desse. Né? Como nós somos privilegiados de ter esse pai. Quando nós saímos do mundo, o Senhor trocou a nossa identidade. O Senhor nos deu uma nova vida, uma nova identidade e nós nos tornamos nova criatura. E olha que coisa linda que é isso, é um Deus te aceitar sujo, é um Deus te aceitar cheio de pecado, cheio de carrapicho e ainda te deitar no colo dele e falar: filho, vem aqui, você é meu filho. Ninguém tira você de mim. Que dádiva é isso, né? Como somos privilegiados. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que coisa linda, né? Ser chamado de geração eleita, ser chamado de povo de Deus, ser chamado de filho de Deus. Até nós aceitarmos Jesus, nós éramos apenas criaturas. E hoje nós somos filhos. E eu não estou dizendo que somos filhos perfeitos. E Jesus nos ama mesmo assim. Nós somos fracos, nós somos falhos, nós sentimos medo, nós ficamos incrédulos às vezes a fé falha. E Jesus nos ama mesmo assim. E nos chama de geração eleita. E Isaías 43 fala: chamei-te pelo nome e tu és meu. O Senhor sabe o seu nome. Dentre milhares de pessoas nesse mundo, o Senhor sabe o teu nome. E Ele te chama de filho. Ele nunca te esqueceu. Ele nunca esqueceu de você, de quem você é. E às vezes você está falando assim: Sasha, mas eu sou uma pessoa tão difícil. Eu sou uma pessoa de um gênio tão difícil. Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assim. Mas o Senhor, Ele te conhece. Ele conhece as tuas limitações, se é que eu posso chamar assim. Mas é exatamente dessa forma que o Senhor quer te usar. O Senhor não quer me usar da mesma forma que quer usar a apóstolo, ou Paulo Vitor, ou Marlon. Não, cada um está nessa terra para cumprir a sua missão da forma que Deus determinou. Não é como eu falo que fulano vai falar, não é como eu ministro que fulano vai ministrar, e também não tem só ministração na igreja. Você alcança uma vida com um abraço, você alcança uma vida com dizer eu te amo, eu estou aqui.
Você alcança uma vida com o mínimo esforço. Às vezes você fala assim para uma pessoa: fica tranquila, vai dar tudo certo. E pronto. Você mudou a noite daquela pessoa. Talvez para você não saiba o que você fez. Mas a vida daquela pessoa foi transformada naquele momento. E ser igreja é isso. Não é só cantar lindo como o Ministério de Louvor canta. Não é só ministrar lindo como a apóstola ministra. Não é só isso, irmãos. Ser igreja é ser filho. E é alcançar novos filhos para o nosso Pai. Porque nós estamos aqui nessa terra para popular o céu e saquear o inferno. Então o que você tem feito para isso? Hoje, o que você tem feito para isso como filho, como eleito, como sacerdote do Senhor? O que você tem feito? É difícil a gente pensar que nós merecemos ser filhos, porque na verdade não merecemos. O nome disso é graça. A própria música já diz: é pela tua graça. E não é só você que não merece, eu também não mereço. Ninguém aqui merece. Quando nós conhecemos o nosso Pai, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Nós ganhamos uma nova identidade. Você já percebeu que algumas coisas, não geneticamente falando, você tem dos seus pais? Talvez um comportamento, talvez uma forma de pensar que eles te ensinaram, ou mesmo os valores que eles te deram. Porque quando a gente tem um pai, a gente segue aquele pai. E nós, inconscientemente, nos tornamos parecidos com aquele pai. Nós nos tornamos como aquele pai. E nós precisamos ter postura de geração eleita. Nós precisamos ter postura de sacerdote. Nós precisamos ter postura de povo de Deus. Quando alguém olhar para você, ele precisa ver, brilhar. Quando Moisés subia no monte, que ele descia, a face dele estava brilhando. Talvez você não brilhe fisicamente falando, mas as pessoas precisam olhar para você e ver o brilho do Espírito Santo. Quando nós não sabemos quem somos, nós nos tornamos aquilo que as pessoas dizem que somos. Isso é pesado, irmãos. Isso é grave. Você precisa saber quem você é. E aí, quando eu falar assim, mas a fulana, eu vou usar a apóstola que ela não vai ficar brava, né, de exemplo. A apóstola é metida. Mas ela sabe que não é. E tá tudo bem. Quando a gente tem conhecimento de quem a gente é, não importa o que as pessoas acham de você, porque é só achismo. Você é quem você é. Teve uma vez que uma pessoa chegou para mim e falou assim: Sasha, você é isso, 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 isso. E ela leu assim um livro de defeitos meus. Eu não estou dizendo que eu não tenho. Eu só não tinha os que ela estava falando. Mas essa pessoa falou para mim isso, falou: Sasha, você é isso, 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 isso. E eu parada, eu pensava assim: Senhor, em que momento eu fui essa Sasha? Me revela. Com que ótica essa pessoa está me olhando? Porque às vezes a gente olha o irmão com a ótica de outra pessoa. A pastora Mariana falou isso esses dias. A gente não conhece, mas a gente julga porque o nosso amigo não gosta da pessoa. E aí você tem uma ótica da pessoa, você cria um estereótipo da pessoa e ela é aquilo. E não importa o quanto ela se esforce para mudar aquilo, você vai continuar achando que ela é aquilo. E nós nos tornamos reféns daquilo que as pessoas falam de nós. Quem aqui já ouviu alguém falar assim: nossa, a minha esposa fala tanto que eu traio ela que eu vou trair? Oi? Você não tem consciência da sua identidade, não? Você precisa que as pessoas ditem quem é você? Porque eu tenho conhecimento da minha identidade. E nesse dia que essa pessoa chegou para mim e falou tudo isso, eu fui para o encontro de crianças nesse final de semana, era uma sexta-feira, e eu fui trabalhar no encontro de crianças, e no encontro eu falava para Deus o tempo todo:
Senhor, me mostra em que momento eu fui essa pessoa. Porque eu estou lutando contra isso desde que eu me tornei evangélica. Então parece que ela falou assim: Sasha, você não mudou nada. Você é a mesma Sasha do mundo. E eu chorei, irmãos. Eu chorei muito naquele final de semana. Eu chorava por causa das ministrações, por causa das crianças, por causa de tudo. Mas eu também chorava por causa do que tinha acontecido. Mas assim, o Senhor, Ele limpou a areia que o deserto tinha jogado nos meus olhos naquele final de semana. E eu falei: não, eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa Sasha. E eu chamei essa pessoa e eu falei para ela: a pessoa que você descreveu não sou eu. Ela está muito distante de mim. E não adianta você dizer que eu sou, porque eu não sou. E eu tenho consciência de que eu não sou. Eu tenho consciência de quem eu sou, dos defeitos que eu tenho, daquilo que eu tenho que mudar para me colocar na presença de Deus, daquilo que eu tenho que mudar todos os dias, ou engolir todos os dias, para eu ser a filha que Deus espera que eu seja. Não que eu seja. Não é isso. Mas eu me esforço todos os dias para ser alguém diferente do que eu fui. E de repente ela chegou para mim e falou: não, você não mudou. E eu falei: peraí, não. Eu não sou essa pessoa. Eu não sei pelos olhos de quem você está me enxergando, mas eu não sou essa pessoa. Até os defeitos que ela colocou, que ela viu como defeito, que para mim era até uma virtude. Ela disse assim: Sasha, você é muito meiga. Meiga até demais. Eu falei: oi? Eu? Não tem a ver comigo. E você precisa saber exatamente quem é você. Quais são os dons que o Espírito Santo ministrou sobre a sua vida? O que você tem de bagagem para cumprir o seu chamado nessa terra? E não sou eu que tenho que te dizer isso. Irmão, coloca-se de pé, que você é um ministro da casa de louvor. Coloca-se de pé porque você é um ministrante da casa de Deus. Coloca-se de pé porque o Senhor vai te fazer, procurar as nações para Ele. Não sou eu que tenho que te dizer isso. No fundo do seu coração, o seu chamado pulsa. O seu chamado pulsa. E se você ainda não descobriu qual é o seu chamado, provavelmente, e com muito amor e carinho, você não descobriu quem é você. É difícil ser a pessoa que Deus espera que a gente seja. É difícil ser filho. É difícil ser vencedor. É difícil, irmãos, porque nós somos humanos. E vira e mexe, a gente está andando aqui, ó, na beirinha da linha. Cai, não cai. Cai, não cai. Se segurando, né? E bate aquele vento forte, igual aqueles desenhos animados, você está voando e segurando na grade. Mas quando o vento passa, a gente volta para o lugar. A gente precisa saber de onde a gente veio, quem é o nosso pai, para a gente poder voltar para esse lugar. Porque se você não souber onde você mora, como é que você vai voltar se o vento te levar? Hoje eu pretendia ministrar outra coisa. Mas o Senhor, Ele falou assim: não é bagunçado assim não. Não é assim o que você quer não. Nem é você que vai falar, só vou usar a sua boca. Então fica na sua aí que quem tem que falar sou eu. E tem uma frase aqui que eu até anotei, é de um pastor americano. Deixa eu ver onde que está aqui. Ele fala assim, o nome dele é Craig Groeschel, não sei pronunciar isso, sou péssima em inglês. Mas é esse o nome. Ser consumido pelo que as pessoas pensam de você é a maneira mais rápida de esquecer o que Deus pensa de você.
Nós somos tão consumidos pelo que as pessoas acham de nós, que nós nos esquecemos o que Deus acha de nós. E os rótulos dessa terra, eles não servem de nada, porque eu nunca vou ser boa o suficiente para ninguém. Eu vou sempre, alguém não vai gostar de mim, ou talvez várias pessoas não vão gostar de mim. E mesmo que eu me esforce para alcançar essa pessoa, talvez ela nunca goste de mim. Ou talvez ela só não tenha afinidade comigo, mas eu preciso me lembrar quem eu sou, para que eu não esqueça quem eu sou perante o meu Deus. Os títulos que Ele me deu de filho, de vencedor, de servo, de nação eleita, de sacerdócio real, eu preciso saber quem sou eu nessa terra. Você está despertado para o fato de ser um escolhido de Deus? Você sabe o que você precisa fazer? O Senhor, Ele nos pede duas coisas básicas. Ele nos pede para fugir do pecado, sermos santos, se é que eu posso usar essa palavra, né? E Ele nos pede para proclamar o Evangelho. É basicamente isso. Você tem muito mais direitos como filho do que dever. Deus te dá muito mais do que você merece, e para mim, então, não vou nem dizer. Se Deus fosse dar para a gente só o que a gente merece, irmãos, eu nem sei o que a gente teria, talvez a morte. Provavelmente a morte. Mas Ele nos dá além daquilo, porque Ele nos vê como filho, como um pai que ama, como um pai que perdoa, como um pai que tem misericórdia. Ele nos coloca no colo e Ele trata as nossas dores. E nós temos medo e nós andamos ansiosos e a gente fala: Jesus, não te importa que morramos? Mas nós esquecemos que quem está no barco é Jesus. Quem manda no vento e no mar é Jesus. E hoje talvez você tenha esquecido quem manda na tua vida, quem tem o controle da tua vida, quem tem o controle de quem é você. Mas essa pessoa é Jesus. Ele tem o controle sobre cada coisa que acontece na tua vida. E mesmo quando a gente tropeça e cai, tem uma pedra ali no teu caminho, você fala assim: ai Jesus, eu ralei o meu joelho. Mas talvez Ele permite que você rale o seu joelho para você não bater a cara no muro. Talvez Ele permite que você rale o seu joelho enquanto Ele está construindo uma ponte para você passar. Talvez Ele permite que você caia para você entender que você é dependente dEle e que você só tem a graça porque Ele te dá. E nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos depender do nosso Pai. É dependência total e completa. E nós nos perdemos no meio do caminho porque a gente quer ter o controle da vida. Nós ficamos ansiosos. O dia que o pastor Rodrigo esteve lá em casa, nós estávamos falando sobre isso, né, pastora? Eu, a pastora Michele e o pastor Rodrigo falando sobre isso, sobre ansiedade. E como a gente quer ter controle sobre a vida. E como a gente quer ter controle sobre o meu emprego, a minha casa, a minha família, o meu marido, o meu filho, o meu cachorro, o meu papagaio. Seja lá quem for, a gente quer ter tudo sob controle aqui, ó. Debaixo da nossa asa, achando que tudo que a gente faz está certo. Mas às vezes Deus tira do nosso controle, porque no nosso controle está dando errado. No seu controle está dando errado. Você está indo para cá quando Jesus mandou você ir para cá. E aí, às vezes, a gente tem que levar um puxão de orelha e retornar para o lugar aqui. Ó. Jesus fala: não, filho, ó, seu caminho é aqui. Onde é que você está indo? Você está se perdendo? Por que você está com medo do amanhã? Por que você está com medo de uma doença? Por que você está com medo se eu contei todos os dias da sua vida? Por que a gente tem tanto medo da morte se o Senhor tem controle da nossa vida? E eu não estou falando só de vocês, não, eu estou falando de mim. A primeira pessoa que eu falo, quando eu falo, eu estou falando de mim mesma. Nós queremos ter o controle de tudo, mas na verdade nós não temos controle de nada, nem das nossas emoções. A gente fica nervoso,
a gente fica ansioso, a gente quer resolver o que é para resolver amanhã, mas se eu não resolver hoje, ai meu Deus, eu vou ficar louca. Eu tenho que fazer uma aula amanhã. Quem é professor sabe o que é isso. Quando eu era professora, eu sofria preparando aula até de madrugada. E você pensa assim, eu tenho que fazer uma aula amanhã, mas você sofre hoje. Meu Deus do céu, e aqueles alunos que não quietam. Meu Deus do céu, e aquele menino que não me respeita. Meu Deus do céu, e aquela criança que acaba com o meu juízo. Mas quem é dono do amanhã é Deus. E talvez amanhã você não esteja lá, ou talvez aquela criança que tanto te preocupa não esteja lá, ou esteja calma. Você sofre por antecedência e você sofre 2 vezes. No dia de hoje e no dia que você realmente teria que sofrer, se é que eu posso dizer assim. Talvez a gente sofre por uma coisa que nem ia acontecer, e eu sou muito assim. Eu tenho plano A, plano B, plano C, plano D da minha vida. Se isso der errado, eu vou fazer isso. Se isso der errado, eu vou fazer isso. Se isso der errado, eu vou fazer isso. E aí tem a hora que Deus fala, vai fazer nada. Quem tem o controle da sua vida sou eu. E às vezes Ele permite que todos os meus planos dêem errado, justamente para eu saber que não sou eu a dona de mim. Quando eu aceitei Jesus, quando eu me livrei daquela velha criatura, eu me tornei uma nova pessoa e eu passei a depender do meu pai. Como uma criança que depende para trocar a fralda, se você não der comida, ela morre de fome. Se você não avisar para ela, fulano, você tem que dormir, ela vira madrugada no computador. A criança, ela é totalmente dependente dos pais. Você tem que levar ela no lugar, você tem que buscar ela no lugar, você tem que olhar ela, porque senão ela cai da escada, ela pula ali, sai lá do outro lado. E é justamente assim que nós temos que ser de Deus, porque senão a gente pula bem ali na escada, ó. E aí, irmãos, nós precisamos ser dependentes do nosso pai, como uma criança é dependente de seu pai, da sua mãe. Nós precisamos estar debaixo da graça. E não nos preocuparmos com o dia de amanhã. O Senhor tem falado muito isso para mim. Minha psicóloga tem falado muito isso para mim. Você sofre com o que você nem sabe se vai acontecer. Você está preocupada com 6 meses para frente. Por quê? Eu nem sei se em 6 meses eu vou estar viva. Ou se o Senhor já me recolheu para morar com Ele. Porque eu vou morar com Ele. Você vai? Meu Deus, tem um monte de gente que não vai. Não falou nada? Eu vou morar com Ele. Você vai? Glória a Deus. E você, quando você sabe quem é, fica mais fácil de você entender a forma que Deus vai te usar. Uma vez a apóstola estava ministrando aqui sobre Pedro, sobre o temperamento sanguíneo dele. E aí eu falei assim, Senhor, se eu me pareço com algum apóstolo, é justamente esse. É justamente Pedro. E eu falava assim, eu passei 1 semana depois dessa ministração orando. Senhor, muda o meu gênio. Senhor, muda o meu gênio. Senhor, muda o meu gênio. Até que Deus falou, não. Eu quero te usar assim. Você precisa ter controle e domínio próprio sobre o seu gênio. E o restante é características que eu te dei para usar na sua vida. E as características que você tem, que às vezes você enxerga como defeito, ela só precisa ser lapidada, ela só precisa ser corrigida, ela só precisa ser alinhada com a vontade de Deus para você fazer aquilo que Ele quer. Ah, Sasha, mas eu sou tímido. Mas Deus quer te usar assim. Ah, Sasha, eu sou muito extrovertido. Mas Deus quer te usar assim. Ah, Sasha, mas eu não sei qual é o meu chamado. Então pensa nessa noite, quem é você?
E quando você souber quem é você, você vai saber qual é o teu lugar e qual é o teu chamado. E aí você vai poder se colocar em posição e falar assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me. E é literalmente usa-me, irmãos. Porque se eu estivesse aqui hoje por mim, nada disso, aliás, nem estou falando o que está escrito aqui, por sinal. Porque nós somos apenas instrumentos, nada mais. E se eu não estivesse aqui essa noite, se eu me recusasse, ou se eu saísse da igreja, o Senhor colocaria outra pessoa aqui no meu lugar. Porque não está relacionado a mim, está relacionado à obra, que não pode parar. E nós precisamos ser os proclamadores do Evangelho, amém? Nós precisamos ser a pessoa que Deus espera que sejamos. Mas nós também precisamos ser mais gentis em relação a nós mesmos, porque nós estamos tão preocupados em ver os nossos defeitos, que a gente pensa que não está capacitado, que a gente pensa que Deus não pode usar a gente, que a gente pensa assim: Senhor, você me chamou para isso, mas eu não dou conta. Mas você não tem que dar conta. Não é você, Jesus. E às vezes, nesse momento que a gente fala assim: Deus, eu não dou conta. A gente está se cobrando muito. E em alguns outros momentos da nossa vida, nós estamos nos cobrando pouco. Você precisa se aceitar, mas você não pode se conformar com quem você é hoje. Nós precisamos todos os dias lutar para que nós coloquemos na mesa do nosso Deus a nossa melhor versão. E nos apresentemos a Ele da melhor forma possível. Temos defeitos? Temos. Caímos? Sim. Pecamos todos os dias, a todo momento. Mas nós precisamos procurar a nossa melhor versão para colocar ela na mesa. A nossa versão de filho, porque quem é a mãe e o pai aqui que acha o máximo ter um filho desobediente? Ninguém, né? Tem alguém que gosta? Eu não quero ter um filho desobediente não, irmãos, misericórdia. E Deus também não quer. Deus fala assim que nós somos mais do que vencedores. Você entende essa palavra? Quem chegou em primeiro lugar é o quê? Vencedor. Mas você é mais do que vencedor. Você chegou primeiro do que aquele que chegou primeiro. Porque quem te carregou foi Jesus. Quem te levou até lá foi Jesus. Você chegou quando ninguém ainda estava lá. Porque Ele te levou. E quando nós saímos do mundo, aquela nossa identidade antiga, que as pessoas tanto nos acusam: ah, fulana é uma mentirosa, fulana é uma prostituta, fulana é isso, fulano é aquilo, é um drogado. Essa identidade morreu. Você hoje é filho. Em Gênesis diz que nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Pai. E nós precisamos todos os dias fazer jus ao nome de filho. Todos os dias, irmãos, nós precisamos nos ajoelhar. Nós precisamos pedir perdão para o nosso Deus sobre todas as coisas que nós erramos, que nós falhamos, que nós pecamos. E trazer à tona aquele filho obediente. Aquele filho amado, o filho mais que vencedor, o filho que vive na dependência do Pai. Quem é você? Quando Deus pergunta para Jacó qual é o seu nome, ele não queria ouvir o nome dele. Não queria ouvir: eu sou Jacó. Na verdade, ele queria ouvir aquilo que o nome trazia. Eu sou um traidor, eu sou falso. E talvez hoje o Senhor está te perguntando: quem é você?
Quais são os atributos que você tem que Ele possa usar no reino dos céus? Sasha, eu não tenho nenhum. Você tem. Todo mundo tem. Só não vai ser o mesmo. O meu não é o seu, que também não é o da pastora Michele, que também não é o da Bia, e assim por diante. Cada um tem aquilo que Deus quer que você tenha. Cada um é usado segundo as suas peculiaridades. Deus, Ele manifestou o seu amor entre nós, dando o seu Filho unigênito. Então daí vocês tiram que amor é esse? Que amor é esse que o Senhor tem por mim, por você? Que amor é esse que perdoa os nossos pecados? Que amor é esse que fala assim, você não é um derrotado, você é um vencedor. Você não é um mentiroso, você é um profeta. Você não é voz do inferno, você é voz do céu. Você é escolhido, você é chamado, você é geração eleita. O Senhor nos elegeu, Ele nos escolheu quando éramos apenas uma sementinha no ventre das nossas mães. Nós nos perdemos ali no meio do caminho, o deserto jogou areia nos nossos olhos. Mas quando a gente limpa os olhos, a gente vê que desde o momento que você nasceu, o Senhor tem cuidado da tua vida. O Senhor tem te protegido, o Senhor tem te livrado do laço da morte. O Senhor tem cuidado de você como um filho, um pai que está preocupado com o filho, que não sabe onde ele está. Filho, não vai por aí. Filho, não coloca a mão na tomada que dá choque. Filho, não bebe isso, é veneno. E a gente, tão donos de si, nos esquecemos de ser filhos. Hoje eu quero que você se coloque na presença de Deus apenas como filho, dependente da graça dEle, dependente da misericórdia dEle, dependente dEle. Eu quero que você saiba que a sua vida, o seu amanhã, o seu futuro, ele já está escrito. E as únicas coisas que você vai poder fazer a respeito é atrapalhar Ele. Porque às vezes a gente quer consertar e acaba atrapalhando. O Senhor, Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor para a nossa igreja. Ele tem o melhor para cada um de nós. Mas nós precisamos tomar o nosso lugar de filho. Nós somos filhos adotados, né? Filho de Deus é Jesus e Ele adotou todos nós. Com muito amor, com muito carinho. Ele perdoou nossos pecados. Ele nos trouxe a vida. Ele nos trouxe a paz. E hoje eu quero que você pense no seu Deus assim. Todas as vezes que você enfrentar uma situação difícil, que você pense que é Deus que está no controle. Que você se lembre que é o Senhor que toma conta, que não há nada que você possa fazer que vai melhorar aquilo. Os planos dele são perfeitos, não tem como melhorar. Não tem, amados. Eu não posso melhorar o que é perfeito. Eu não tenho esse poder. Eu quero que você pense que você precisa se colocar como filho para ganhar novos filhos, para encontrar novos irmãos, para popular a casa do Senhor. Você precisa se colocar como filho para alcançar as vidas que estão lá no mundo, nas garras de Satanás, assim como um dia você foi alcançado. Não sei se pelo amor, pela dor, mas todos nós fomos alcançados. E você precisa ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas agora. Você é chamado, você é escolhido, você é vencedor. E o Senhor, Ele te deu direitos de filho. Muito mais do que nós merecemos. E agora você precisa cumprir o seu dever de filho. E buscar novos filhos. Porque um irmão não deixa o outro perecendo. Não cruza os braços e
e ver ele afundar. Nós precisamos ir atrás desses irmãos. O inimigo, ele não quer necessariamente que a gente caia. Se a gente ficar parado, já tá bom. Se a gente não fizer nada, já tá bom. Se eu não cair, mas eu também não ganhar ninguém, já tá bom. Talvez eu passe a vida inteira aqui na igreja, sentada no banco, ou cantando, que não é o caso, ministrando, ou seja lá o que for, mas eu não tenho postura de filho. Eu não saiba quem é o meu pai, porque quando nós temos consciência de quem é o nosso pai, nós descansamos debaixo das suas asas. E o Senhor ministrou muito isso no meu coração. Descansa. Descansa. Para de tentar nadar contra as ondas do mar, porque elas vão te empurrar para o mesmo lugar. Quando for a hora, eu te jogo na praia. As vozes da culpa que nós ouvimos, elas não têm o poder, ou não deveriam ter o poder, de nos tirar do caminho de Deus. Em Romanos 8:1 diz: os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Nós não precisamos, mas às vezes nós queremos. A gente está tão apegado ao passado, ao quem a gente foi, ou que as pessoas dizem que nós somos, que a gente se perde e esquece. Em Efésios 2:10 diz o seguinte: pois foi Deus que nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Você só está cumprindo aquilo que Deus já escreveu. A sua vida está escrita. Nós precisamos reconhecer as coisas no nosso caráter que precisa ser alterada. Mas nós também precisamos reconhecer as nossas qualidades como filho que podem ser utilizadas pelo reino dos céus. Você entende isso? Você entende que nós precisamos reconhecer as nossas qualidades e deixar Deus usar essas qualidades ao seu favor? E deixar Deus usar o amor que você tem? E deixar Deus usar a autoridade que você tem? Ou a calmaria que você tem? Porque uma vez eu e a apóstola estavam conversando sobre temperamentos, né? E aí a gente estava falando sobre como o meu gênio eu sou sanguínea, eu sou elétrica, eu sou pilhada. E o Clifton calmo. E não sou eu que estou errado, não é ele que está errado. São formas. E o Senhor vai me usar do meu jeito e vai usar ele do jeito dele. Nós nos comparamos demais às pessoas. Nós nos comparamos. Porque fulano ministra tão bem, porque fulano canta tão bem, quem sou eu? Você é quem Deus queria que você fosse. Nem um pouco a mais e nem um pouco a menos. E você tem tudo nas suas mãos para cumprir o teu chamado. Só se coloca de posição, se coloca como filho e o resto ele faz. O resto ele controla. Nosso gênio ele controla. A gente também tem que controlar, né? Domínio próprio. Mas nós nos controlamos. Não seja refém do que as pessoas dizem que você é. Seja quem Deus diz que você é. E Deus, Ele fala assim, que nós somos perdoados e não condenados. Deus diz que nós somos obras-primas. Nós somos mais que vencedores. Deus diz que nós somos novos, que nós somos aqueles que Ele guarda do maligno. Ele tem te guardado.
E às vezes por medo, né? Tem tanta gente que tem medo de Satanás, ou enfim, dos demônios, que acaba ficando paralisado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Os demônios são criaturas e você serve o Criador. Para de ter medo. Pega a autoridade que o Senhor te deu. Você vai usar isso, você precisa usar isso. Você precisa usar essa autoridade que o Senhor te deu. Qual é o fardo que você está carregando hoje? Qual é a dor que está te paralisando hoje? É a depressão? É a ansiedade? É o medo? É a autocobrança que nós temos? O que tem te paralisado hoje? Porque, amados, merecedor ninguém é. Então não ia ter ninguém usado por Deus. Vocês concordam com isso? Nós não somos merecedores. E o Senhor é que nos faz filhos. Está na hora da gente fazer jus a esse nome e sabermos quem nós somos para Deus. Sabermos quem nós somos para o mundo. E o mundo precisa olhar e te ver como filho. Não estou dizendo que você não vai ter problema, que a sua vida vai ser um mar de rosas, mas o Senhor já venceu todas as aflições. Assuma a sua identidade hoje. Receba a herança que o seu Pai tem para te dar. Os dons espirituais que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida. Entenda a sua posição de filho independente. A sua posição de perdoado. A sua posição de amado. A gente sai do encontro tão temeroso e tão cheio, né, desse amor. E no decorrer do caminho, às vezes, a gente perde isso. Por isso que é bom trabalhar no encontro, né? Renova tudo. E você possa assumir essa identidade nessa noite. A estrada em que caminham as pessoas direitam é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até o dia ser claro. Provérbios 4:18. Você não é quem você ainda precisa ser. Eu não sou quem ainda eu preciso ser. Mas você já não é quem você era no passado. Você já não é a pessoa que você foi um dia. Você é filho. E que hoje, nessa noite, chama o Ministério de Louvor, que você possa tomar a sua posição no mundo espiritual como filho. Não pense que você tem um Deus ou um Pai tão rígido que vai te, sufocar com tanta ordem. Deus é misericórdia, e a misericórdia dele se renova todos os dias. E nós somos isso, amados. Não esquece que você é filho. Não esquece que você é vencedor, que o Senhor já venceu todas as lutas. Que nada pode parar os planos de Deus na sua vida. E não vai ser eu, se eu falar mal de você, falar fulano é isso, fulano é aquilo. Não vai ser o que as pessoas acham que vai mudar o que Deus acha de você. A única pessoa capaz de mudar somos nós mesmos. Aquilo que o Senhor pensa de nós é a soma dos nossos atos. Talvez você pense assim, eu não sou uma boa mãe. Talvez num dia você não tenha sido. Mas em outro 364 você foi. E você é boa mãe. Talvez num dia você não tenha sido um bom filho, mas nos outros você foi. E isso não te faz um mau filho. Isso te faz um filho humano. Você possa hoje reconhecer os defeitos que você tem. Que você possa trabalhar isso na sua vida. Tomar o seu lugar na mesa com o seu Pai, expondo a sua melhor versão. Mas que você também tenha consciência
de quem você é no mundo do Espírito, da autoridade que o Senhor te deu para expulsar demônio, da autoridade que o Senhor te deu para ministrar na vida das pessoas, da autoridade que o Senhor te deu para ganhar novas almas para Ele. Que você tenha consciência dos seus dons, que você tenha consciência do seu coração, que você tenha consciência dos seus bons atos, da sua posição de filho. E se você cair, levanta e vai, porque Deus está esperando a gente do outro lado. Deus está esperando a gente do outro lado com uma coroa de flores, com almofadas bordadas, uma cidade de ouro. Ele está te esperando. Então que hoje nós reconheçamos tanto os nossos defeitos, mas também as nossas qualidades. Você não é só defeito. Você não é só um filho que cai. Você não é só essa pessoa. O Senhor te criou e isso te faz perfeito, porque tudo que Ele faz é perfeito. Amém? Se coloque de pé agora. Abra sua boca agora e ora. Ora ao nosso Senhor Jesus. Ora ao seu Pai. Se for preciso, chora, grita, esperneia, mas se coloca nos pés dEle. Se coloca na dispensação dEle. Se coloca debaixo da graça dEle. Se for preciso, grite. Se for preciso, se rasgue, mas diga para o Senhor: quem é você? Tenha consciência da sua identidade. Tenha consciência dos dons que o Senhor Jesus Cristo te deu. Tenha consciência de quem você é, de quem Ele escolheu para você ser e de como Ele escolheu para você impactar o mundo. Tenha consciência do coração de servo queimando dentro de você. Tenha consciência do sacerdócio que o Senhor colocou sobre a sua vida, das palavras que o Senhor colocou na tua boca, da unção que o Senhor colocou na tua mão. Tenha consciência, traz à tona aí o que você tem que o Senhor pode usar, quais são as suas qualidades. Ora a Deus, irmãos. Pede perdão porque nós somos ansiosos, porque nós somos medrosos, porque nós somos incrédulos. Pede perdão por não acreditar em você, por não acreditar que você é capaz, sendo você uma criatura dos céus. Se coloca diante da presença do Senhor agora e fala com Ele que você está aí. Chama a atenção de Jesus para Ele te usar. Chama a atenção de Jesus para Ele falar através da sua vida, para você orar, para você profetizar, para você interceder. Chama Jesus para te usar e perde esse medo que está aí no seu coração, impedindo o seu chamado de romper, impedindo você de ser aquilo que Deus projetou que você seria. Ora a Deus, se coloca diante dEle, fala o que você tem de defeito. Ele sabe, mas nós precisamos confessar. Confessa para Deus o que tem no seu coração agora, que tem tirado você do caminho, que tem te desviado do propósito do Senhor para a sua vida. É medo, você não acredita em você, mas o Senhor acredita em você. Você é um improvável, assim como eu sou uma improvável. Mas o Senhor nos tirou do império das trevas para nos trazer para a luz. Senhor Deus e Pai, Senhor, eu te apresento a tua igreja agora, Senhor. Toca nos teus filhos, Senhor, eles são os teus filhos. Nação eleita, Senhor, sacerdócio real. Toma eles nas tuas mãos, Senhor. Cobre eles com teu sangue.
Dá discernimento, Senhor. Dá um coração servo. Mostra, Senhor, quem eles são para Ti. Mostra, Senhor, o amor que Tu tens por cada um deles. Mostra, Senhor, como o Senhor quer usar cada um deles. Vai, Senhor, em nome de Jesus, tocando em cada coração que está aqui essa noite. Vai, Senhor, tocando em cada filho Teu que está aqui essa noite. E que eles venham entender, Pai, que eles são instrumentos nas Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor se faça presente na vida deles. Que o Senhor se faça presente como Pai. Que o Senhor perdoe, Pai, os nossos pecados, as nossas ansiedades, as nossas tristezas, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, o nosso medo. Senhor Jesus, coloca a armadura sobre nós e nos ensina, Pai, a andar pelos Teus caminhos. Nos ensina, Pai querido, a cumprir o Teu chamado, pois nós somos Teus, Jesus. Nós somos Teus, Senhor. Senhor, eis-nos aqui. Usa-nos. Perdoa, Senhor, pelas vezes que não somos quem o Senhor gostaria que fôssemos. E, Senhor, muda-nos, aperfeiçoa-nos, lapida-nos, Pai, para que nós nos tornemos exatamente aquilo que o Senhor quer que nos tornemos. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Que nos Teus braços existe um espaço para mim. Aleluia. Hoje, quando a Sasha ministrava, o Senhor trouxe a minha memória 2016 para 2017. Quando eu comparava muito a minha vida com outras pessoas. E não faça isso, não se compare com ninguém. E eu passei por uma fase onde as pessoas chegavam para mim e falavam assim: ai, a apóstola é brava. Ai, a apóstola vai pregar. Quando ela vai pregar, coloca o cinto. Gente, aí como quem não quer nada, aquelas palavras ali vai entrando na gente. Eu fiquei pensando: meu Deus, eu sou tão bruta assim. Até quando eu acho que eu estou brincando, as pessoas estão achando que eu estou brigando. Por que eu sou assim? E eu comecei a cobrar de mim mesmo: por que eu sou tão bruta? Eu não quero ser bruta. E eu, no Projetando 2017, eu coloquei uma lista ali de coisas que eu queria ser diferente. Aí eu ia conversar com a pastora Mariana e eu falava assim: ah não, que vergonha, eu queria ser igual a ela. Ela é muito doce, ela é muito delicada. Lembra quando eu falava para você? Ah, nem dá uma raiva falar com ela, porque ela é toda delicada, e eu sou assim, doidona. E eu não queria ser assim, eu queria ser meiga, eu queria ser delicada. E aí eu fui tentando, mudar. Mas não mude porque você se compara com outra pessoa. Mude porque o Senhor quer que você mude. Quando foi o ano passado, que eu estava toda nervosa com calmante, com remédio para depressão, remédio para isso, remédio para aquilo. No dia da mudança lá de casa, tudo bagunçado. Eu deitei assim no sofá, não estava nem aí. Aí o Robson olhou assim para mim: moça, não está nem aí com essa bagunça? Eu não. Aí eu pensei: olha, eu tô calma igual eu queria. Mas foi a base de remédio, gente. Não tem graça nenhuma. Eu falei: Espírito Santo, eu quero voltar a ser aquele que eu era. Eu quero voltar, me perdoa. Eu não quero mais ser essa menina que eu estou sendo agora, não. Eu quero, menina, gente, eu quero ser essa mulher que eu era antes. Essa mulher que disposta e que fala e que erra e que cansa e que fala muito e que erra e que pede perdão. Então, se você tiver que mudar alguma coisa, seja aquilo que o Senhor quer que você mude, não aquilo que você acha que você tem que mudar para se comparar com os outros. Amém? Obrigada, Sasha. Deus te abençoe. Domingo, culto de Santa Ceia, o apóstolo Robson vai estar trazendo uma palavra do céu para nós, amém? Vai ser muita bênção aqui. Outra coisa, gente, quem tem criança, não deixa as crianças correndo aí em cima sozinhas, porque elas tiram a atenção, é perigoso elas se machucarem. Então presta atenção, menino, não pendura em cima, menininha, pelo amor de Deus, amém? Sábado, a Késia lança a música dela, né, Késia? É amanhã? Né? Dia 31? 30? É amanhã, gente. Nas plataformas, né?
Só baixar lá, Isaías 53. Isaías 53, a Kézia lançou essa música. Baixa aí e divulga. É um sucesso. Fecha os teus olhos aí. Senhor Jesus, leva-nos para nossa casa debaixo da tua bênção. Conscientes, meu Deus, da transformação que nós precisamos, que ela vem do alto. Nós somos teus filhos, nós somos teus servos, nós fomos escolhidos, nós somos povo eleito, somos nação santa. Meu Pai, muito obrigado pelo privilégio de te conhecer. Obrigado, Deus, nos dá um fim de semana abençoado. Coloca no Senhor Jesus debaixo das suas asas e nos protege e nos abençoa. E domingo nós estaremos aqui celebrando o teu santo nome. Em nome de Jesus, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Avante, vitória da fé.